salve o colégio. E aí, garotos? Estamos aqui para mais uma videoaula, meus amados, de ciência para vocês aí no quarto ano. E a gente vai estar só fazendo o fechamento do conteúdo, tá bom? Falando aí da última parte do conteúdo do mês de maio, os seres vivos microscópicos. A gente vai só fazer uma síntese geral, tá bom, do conteúdo, e esperamos que vocês compreendam aí. E na próxima videoaula a gente vai estar enviando para vocês a revisão, tá? A gente vai colocar as fotos lá no WhatsApp, para que vocês, lá no grupo, para que vocês possam copiar no caderno, tá bom? Revisão do mês de maio. Veja bem, os seres vivos microscópicos, a gente vai falar nessa primeira videoaula, tá bom? Nesse primeiro momento, nos seres vivos que são microscópicos, ou seja, para que você possa ver, você precisa do auxílio do microscópio. No caso, nós vamos falar das bactérias, nós vamos falar dos fungos e também nós vamos falar dos protozoários. Só lembrando que cada um desses seres foi falado em uma aula, tá bom? E eu espero que vocês já saibam mais ou menos aí alguma coisa sobre eles, tá? Sobre o conteúdo de cada uma dessas partes aí, desses seres vivos microscópicos. Nós vamos falar também nessa aula, tá bom? Sobre algumas bactérias e fungos que têm um papel fundamental na natureza, tá bom? Eles atuam na natureza de uma forma indispensável. Então, assim, eles não só causam doenças, mas também tem aqueles que têm um papel fundamental e indispensável. Só para você relembrar, tá? Eu já disse para vocês que antes dos seres humanos chegarem no cenário, esses seres microscópicos já viviam na natureza. E por causa da destruição da natureza, esses seres microscópicos migraram para as cidades e causaram algumas doenças nos demais seres vivos. Por quê? Porque antes digamos assim, da devastação ambiental que se tem observado nos últimos anos, esses seres estavam em dormência no ambiente. Muitos deles estavam inativos, tá? E estavam lá e atuavam de forma quase que imperceptível no meio ambiente, tá? Na decomposição de restos, tá bom? Produzido pela própria natureza. Enfim, uma vez que o ser humano causou devastação no ambiente, esses seres passaram a atuar de forma mais ativa e muitos deles até causando doença nos seres vivos. Mas nós também vamos falar sobre alguns fungos e bactérias que têm papel fundamental. Eles são usados na alimentação, inclusive, dos seres vivos, tá bom? E da nossa alimentação, por exemplo. Tá? Nós vamos falar deles, de sua atuação e da forma como eles são usados na alimentação. Por exemplo, nós vamos falar também sobre aqueles que estão no corpo humano, tá bom? E que até tem um papel fundamental no corpo humano, que atua na digestão dos alimentos, tá bom? E vivem no intestino dos seres humanos desde sempre, tá bom? Nós vamos falar também sobre os fungos, mais em particular, e também sobre as bactérias e algumas características que ambos os seres vivos apresentam. E também nós vamos falar sobre os seres vivos microscópicos que estão em toda parte, inclusive na água, no ar, tá? E em outros locais do ambiente. Bom, queridos, para introduzir o conteúdo aí, né, dessa síntese geral, a gente vai começar falando aqui, os seres vivos microscópicos no ambiente. Veja bem, nos ambientes existem diversos seres vivos microscópicos, como fungos, protozoários e bactérias. Alguns deles podem prejudicar a saúde e causar doenças, tá? Veja bem, queridos, cada um desses seres tem o seu papel no ambiente. Nós não podemos falar deles isoladamente e falar só da parte que eles causam doenças. Por exemplo, todos eles têm um papel no ambiente. Antes da chegada do ser humano no cenário da humanidade, tá? A humanidade surgir no cenário do mundo, esses seres já viviam aqui. Eles tinham um papel, cuidavam da natureza, tipo assim, atuavam na natureza na decomposição dos restos. Por exemplo, restos de plantas, se não fossem esses seres, eles não se decomporiam, tá? E não seriam reintroduzidos no solo, tá bom? E, por exemplo, para que eles fossem decompostos, esses seres precisam atuar. Por exemplo, é claro que junto com eles tem outros seres também. Por exemplo, as minhocas atuam dessa forma. Alguns, até mesmo a formiga atua diminuindo o volume dos restos produzidos pela natureza. É claro que para introduzir novamente esses restos no meio ambiente e transformá-los até, de certa forma, digamos assim, em matérias menores e mais simples que podem ser absorvidas pelas plantas, atuam fungos, bactérias e até mesmo alguns protozoários, tá bom? Então, assim, eles têm papel fundamental na natureza. Nós não podemos falar deles só como vilões que causam doença, eles também têm um papel importante. Então, cabe a nós seres humanos nos cuidarmos para não entrarmos em contato com esses seres
microscópicos que podem nos causar doença, tá? Por exemplo, agora mesmo está atuando no ambiente, tá? Do mundo, do planeta todo quase, é um vírus que está caracterizado como um coronavírus, tá bom? E, assim, é mortal, mas, assim, temos que saber de uma coisa: os vírus sempre viveram no planeta, é claro que depois da evolução, como diz a ciência, tá? Mas eles estiveram no planeta desde antes dos seres humanos. Então nós precisamos aprender a conviver com cada espécie. É claro que nos cuidando. Hábitos de higiene são fundamentais para que esses seres microscópicos não nos causem doença e não se propaguem, digamos assim, a ponto de gerar uma pandemia como a que estamos vivendo agora. Então veja bem, queridos. Algumas bactérias e alguns fungos têm papel fundamental nos ambientes, pois fazem parte da decomposição da matéria orgânica. Veja bem, matéria orgânica, só para a gente relembrar, é justamente restos de plantas e animais mortos em decomposição no ambiente. Por exemplo, na aula de ciência nós mostramos também, tá, nas aulas passadas, cada um dos tipos de materiais que estão, digamos assim, na composição do solo. E o humus é um desses materiais, que na verdade são restos de plantas e animais em decomposição, já sendo transformado ou sendo elaborado pela natureza para ser absorvido pela própria natureza. E aí a gente vai falar aqui, por exemplo, nessa questão da matéria orgânica, os fungos, bactérias e até mesmo protozoários, alguns tipos, são fundamentais. Por quê? Porque sem eles essa matéria orgânica não seria novamente absorvida pela natureza, tá bom? Como minerais que existem na matéria orgânica, tá? E dessa forma ela ficaria sujando o ambiente infinitamente por tempo indeterminado. Mas, pela ação de fungos e bactérias, esses restos são reintroduzidos no solo, tornando o solo mais fértil e as árvores têm mais alimento cada vez que restos caem sobre o solo. Restos produzidos pela própria natureza. Fungos e bactérias são utilizados pelo ser humano na produção de alimento. Por exemplo, uma função importante aí dos fungos e bactérias. Eu não sei se você se você conhece, creio eu que conhece, por exemplo, o processo de produção do pão. No pão é colocado alguns desses micro-organismos, tá bom? Que são os levedos, tá? Que ajudam no processo de crescimento da massa. Por exemplo, às vezes você coloca um pedacinho de massa pequeno e ele vai crescer quando se coloca esses micro-organismos na massa, tá? E ele vai crescer a ponto da massa se tornar bem macia e fofa, tá bom? E própria para ser consumido pelos seres humanos. Aí você diz assim, gente, mas vivo? E nós vamos comer esses micro-organismos vivos? Não vai nos causar doença? Não, porque esse tipo de fungos e bactérias que são usados na alimentação humana, já está dizendo, são usados na alimentação humana. Eles fazem bem para o seu organismo. Por quê? Porque eles auxiliam na digestão dos alimentos. E aí eles podem ser usados em alguns tipos de alimento. Por exemplo, no leite, os lactobacilos, tá bom? Tá? São bactérias que são colocadas vivas no leite, tá bom? E se formam vivas também, ficam ali no leite, muitas vezes estragado, tem em grande quantidade. Mas leite, de forma geral, tem esses lactobacilos, tá bom? E esses micro-organismos são importantíssimos para o organismo humano. Eles atuam na digestão. Então, nos iogurtes, eles colocam esses micro-organismos em grande quantidade no iogurte, para que quando você ingerir, eles possam atuar na digestão não só das partículas do próprio leite, mas também de outros alimentos. Então, assim, são muito importantes para o seu metabolismo e para o seu organismo, tá bom? No corpo humano existem diversas bactérias que contribuem para a nossa saúde. Por exemplo, meus queridos, no intestino do ser humano existem micro-organismos, tá? Que vivem lá desde sempre, desde que você nasceu. E atuam na digestão dos alimentos que você consome. É claro que não são só eles, mas eles ajudam na quebra de partículas dos alimentos que nós consumimos e na absorção delas pelo organismo, pelo próprio organismo, na retirada de vitaminas e minerais desses alimentos, tá? Que vão, digamos assim, participar da nutrição do próprio corpo. Então esses micro-organismos são indispensáveis. É claro que não são todos, tem os tipos certos, né? Tem aqueles que de fato só causam doenças, mas tem aqueles que são benéficos ao organismo humano, tá? Por exemplo, nessa questão aí, os californios, tá? Que vivem no interior do intestino humano, é um exemplo, tá? De bactéria que faz, de certa forma, bem ao organismo humano. É claro que uma vez que ele é lançado para fora do organismo, ele aí já não pode mais ser absorvido. E aí nós vamos falar aqui, por fim, dos fungos que podem ter uma
ou mais células, tá? Pode ter uma ou mais células, e podem ser vistos a olho nu, e outros apenas com o uso de microscópicos. Por exemplo, existe o fungo como orelha de pau, que é um fungo que dá na árvore apodrecida, que ele pode ser visto a olho nu, porque ele tem eles têm muitas células, muitas células que formam a sua estrutura, seu corpo, ou digamos assim, a sua base. Agora, existem os fungos que não podem ser vistos a olho nu, eles têm apenas uma célula, e não podem ser vistos porque são minúsculos, só pode ser visto com auxílio de microscópios. Aí tem as bactérias que apresentam uma ou mais células também, tá? Mas, em geral, só podem ser observadas com o uso do microscópio, tá bom? O microscópio, só para você saber, é um aparelho que tem lentes especiais que amplia muitas vezes o tamanho das imagens. Então, assim, queridos, todos os seres vivos microscópicos estão em toda parte, desde o ar, nas árvores, nos alimentos e até mesmo no corpo humano, podendo estar também na água, tá bom? Enfim, qualquer ambiente, esses micro-organismos podem estar. Eles podem ocupar qualquer lugar, tá? E permanecem vivos no ambiente por muito tempo. É claro que tem aqueles que só conseguem viver no interior do corpo humano e por isso precisam estar no interior do corpo humano, tá bom? Veja bem, queridos, chegamos ao final desse conteúdo, é uma síntese geral, eu espero que vocês tenham pego a essência do conteúdo, tá bom? Porque aí está disposto todo o conteúdo que foi dado durante todo o mês de maio. Então assim, um abraço a todos vocês, até a próxima videoaula de ciências e façam as tarefas aí que estavam dentro desse conteúdo, tá legal? Um abraço e até a próxima.